Oi, 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 meus biju! Boa tarde para vocês. Estamos aqui para mais uma live. Ainda estou aqui ajeitando o microfone. Tá meio sem jeito aqui, deixa eu colocar. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Peraí. Acho que agora foi. E aí, pessoal, hoje eu decidi trazer para vocês um tema que eu recebo muitas dúvidas de seguidores, de alunos até, sobre um dos ingredientes mais importantes na cozinha, né? Você já sabe, que você que viu aí quando eu anunciei o tema da live, que esse ingrediente é o... Qual é? Qual é o ingrediente mais importante na cozinha? Oi, Leila, boa tarde. Esse ingrediente, gente, é o sal. Isso mesmo. Boa tarde, Dudu. Tudo bem? Bem-vindos. Bem-vindos à live, gente. Então, eu já apresentei aqui qual é o ingrediente mais importante da cozinha, né? Não poderia deixar de ser o sal. Esse ingrediente é tão importante porque ele realça o sabor de qualquer outro ingrediente. Seja em pratos doces ou em pratos salgados. Ele serve também para pratos doces. Quem aí já comeu um caramelo salgado sabe do que eu tô falando, que tá muito na moda, né? Já tem uns anos que tá na moda caramelo salgado e é uma delícia porque realmente o sal ele traz vida para os pratos. E a dúvida e o erro muito comum que eu recebo perguntando sempre sobre isso é como acertar a mão no sal. Né? Porque fazer pratos sem sal é fazer pratos sem graça. E fazer pratos muito salgados também fica intragável, né? Que a pessoa tem que tomar vários copos d'água. Falar nisso, deixa eu tomar um golinho aqui. Nossa, aqui em Brasília tá tão abafado, tão calor. Apesar de estar nublado. Tá muito quente, tô bebendo água o tempo inteiro. Aqui é muito seco. Então, ninguém merece, né? Pratos muito... salgados ou pratos sem graça, sem sal, xoxo, como a gente diz na Paraíba, né? Para quem não sabe, eu sou paraibana, mas moro em Brasília já vai fazer 10 anos. Vai fazer 10 anos que eu tô aqui. Pratos sem sal são insossos, né? A gente chama insosso lá na Paraíba. Então ninguém merece, né? E tem sim técnica para isso. Na verdade não são técnicas. Hoje eu vou passar para vocês a minha experiência como cozinheira para sempre acertar o sal e colocar sal com segurança, tá? Ter aquela segurança de que você vai conseguir atingir o nível ideal de sal em todos os pratos que você fizer, todas as vezes que você fizer, tá bom? Então, para a gente ter essa segurança, precisa ter algumas coisas bem claras aí na sua cabeça, que eu vou passar para você hoje assim, ó, de bandeja, tá? De mão beijada, anota para você não esquecer as dicas que eu vou passar hoje sobre o uso do sal, tá? Antes da gente passar para essas dicas, essas sacadas, na verdade eu vou chamar de sacadas, são sacadas para você conseguir colocar o sal ideal nos seus pratos, tá? Eu preciso falar uma coisa para vocês. Para cozinhar como chefe, e se você está aqui é porque você quer cozinhar como chefe, você quer ser um cozinheiro que quer se destacar na multidão, não quer ser apenas mais um repetidor de receita, né? Que só sabe ali seguir um passo a passo de uma receita e às vezes nem dá certo e você não sabe nem por quê. Então, se você quer deixar isso tudo para trás e realmente cozinhar como chefe, você precisa conhecer os ingredientes mais a fundo, tá? De uma maneira mais aprofundada. E conhecer os ingredientes mais a fundo, o que é que eu quero dizer com isso? Não é só você conhecer o sabor dos ingredientes, tá? Hoje a gente está falando do sal, né? E assim, quem é que não conhece o sabor do sal? Quando a gente é pequenininho, a gente já é introduzido ali na introdução alimentar, a gente já é introduzido a esse ingrediente. O sal faz parte das nossas vidas desde sempre. A gente sabe o sabor, mas você sabe a origem? Você sabe falar quais são os tipos de sal? Então tudo isso eu vou abordar na live de hoje, tá bom? E vou te passar as sacadas também. Então fica aí comigo até o fim, que vai valer a pena você ficar aqui comigo e ouvir a live até o fim. Porque como eu te falei, eu vou passar essas sacadas para você de mão beijada. Então,
Quem quer cozinhar como chefe, eu estava falando, tem que conhecer a fundo os ingredientes. E hoje a gente vai conhecer a fundo, você vai conhecer a fundo o sal, tá? Qual é a origem, qual é a função do sal, como ele é produzido. Você tem que conhecer também como os ingredientes, no geral, se comportam. Se comportam no frio, no calor, entendeu? Quando a gente põe na geladeira ou quando a gente deixa em temperatura ambiente, quando a gente cozinha por diferentes tempos de cocção, tá? Como é que aquele ingrediente se comporta? Então, isso serve para qualquer ingrediente. Você tem que conhecer a origem. E, gente, isso não é só teoria, blá, 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 não. Essa teoria nos ajuda a ter mais confiança e segurança na hora de cozinhar efetivamente, na hora que você tá lá, ó, lá na cozinha. Minha cozinha tá ali atrás, ó. Hoje eu deixei a porta aberta. e nos ajuda a executar as técnicas de forma mais apropriada, mais correta, entender melhor, entender a origem e como os ingredientes são produzidos, nos ajudam até na hora de fazer o empratamento. Você acredita? Então, assim, o empratamento, que é a última coisa que a gente faz antes de entregar o prato, que é o que a maioria das pessoas querem aprender a fazer, empratamentos lindos, né, de cair o queixo, instagramável, tirar foto, mostrar para os amigos, postar nas redes sociais. Você já quer isso, né? Mas para chegar naquele ponto ali, você tem que entender o que está por trás, tá? Não adianta só fazer um prato bonito e ele não tá saboroso. E o sabor passa por essa questão do sal, né? De estar no ponto ideal do sal. Então, bora fazer isso com sal, bora conhecer mais a fundo, tá? Bem-vindo para quem chegou agora. Cozinha by Marlene, presente nas lives. Tô gostando de ver. Viviane Silva, oi gente. Estamos aqui, já começamos e bora lá continuar. Então tem vários tipos de sal, né? O sal marinho é o sal mais comum aí que provavelmente você já tem na sua cozinha e que a maioria das pessoas já usa. Então é o sal refinado, é um sal marinho refinado, esse é o sal mais comum, tá? Tudo que eu vou falar aqui serve para qualquer tipo de sal. A diferença de sabor, de quantidade que você tem que colocar é muito pouca entre um e outro. Existe essa diferença, mas é uma coisa bem sutil. Então a sacada de hoje vai servir para qualquer tipo de sal. E além do sal marinho refinado, que é esse sal comum, que é mais fácil de achar aí nos supermercados, que com certeza você tem aí no seu saleiro, ele é apenas um tipo de sal, tá? Existe também o sal marinho integral. Qual a diferença dos dois? É que, como todo alimento integral, esse sal marinho integral, diferente do refinado, ele não passou por um processo de separação dos componentes. Então, um sal integral ele tem mais de 80 oligoelementos. Oligoelementos são microelementos que o nosso corpo precisa para se manter saudável, equilibrado e tudo mais. O sal tem múltiplas funções relacionadas à saúde, além dessas funções gastronômicas, né, que é o nosso foco aqui. Mas tem essas funções relacionadas à nossa saúde também. E o sal integral tem todos esses elementos, enquanto o sal refinado só vai ter o cloreto de sódio e a indústria adiciona o iodo, né, um iodo ali adicionado nesse sal para compensar um pouco a falta dos outros elementos, inclusive o iodo, que é retirado bastante. Então é praticamente 100% cloreto de sódio, sal refinado, tá? Então, tem também, além do sal integral e o sal refinado, a gente tem a flor de sal. Já ouviram falar da flor de sal? A flor de sal é aquela camada mais superficial das salinas. Não sei se você sabe, mas nas salinas onde é produzido o sal, a água do mar é colocada em cima de umas superfícies e vai evaporando mesmo pelo sol, tá? Vai evaporando aquela água e vai ficando a camada de sal. E a primeira camada mais superficial, a nata, né, como se chama, a nata do sal é a flor de sal. E ele tem esse nome porque no microscópio, ao observarem a flor de sal, tinha, adivinha, o formato de uma florzinha, coisa mais delicada. É muito bonito. Se você tiver curiosidade, depois dá um Google, depois aqui da live, flor de sal no microscópio, que você vai ver lá a florzinha, coisa mais linda. E essa flor de sal, ela traz muita textura para os pratos. É usado na gastronomia principalmente para a finalização dos pratos. Então, no final,
quando você está fazendo o empratamento, você coloca uma flor de sal, seja em cima de um prato salgado, seja em cima de um prato doce, legumes, carnes, tudo, etc. Salada. Você pode colocar uma flor de sal para dar um toque a mais de sabor, porque vai ter o gostinho do sal, né, salgadinho, e vai realçar um pouco mais o sal no prato. E também vai dar, principalmente, textura, porque a flor de sal são umas escaminhas que você sente quando você morde e ela dissolve na boca, né? Então, assim, é muito saboroso, é bem caro. E um dos maiores produtores de sal está aqui no Brasil, lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, sabia? Lá no Rio Grande do Norte, em Mossoró. Inclusive, eu peço o meu sal de lá. O sal integral que eu uso, uso geral, né? Não a flor de sal. Tô falando do sal integral normal, eu uso lá do Rio Grande do Norte também, que eles produzem o sal integral de Mossoró e a flor de sal de Mossoró. Gente, é uma maravilha. E um outro grande produtor de flor de sal no mundo existe no sul da França, tá? Para você ver como o Brasil tá bem aí em termos de gastronomia de flor de sal. A gente tem até produtor de alta qualidade, reconhecida mundialmente a qualidade do sal de Mossoró, o sal de Mossoró, né? É bem reconhecido. Então, gente, como eu falei, a flor de sal serve para a gente dar esse toque final nos pratos, mas nada impede também que você possa temperar com a flor de sal, né? Se estiver aí esbanjando, estiver querendo fazer um prato altamente chique, você pode colocar a flor de sal para temperar também. Mas a minha recomendação é que você use para finalizar, que ele é um ingrediente mais de luxo, mais caro e vai trazer essa crocância quando colocado no final. Porque se você colocar antes, tiver algum líquido, tiver umidade, ele vai derreter como um sal comum, tá? Então não vai fazer o efeito que a gente quer da textura, né? Então, gente, também, além desses sais, tem o famoso, que ficou muito famoso já tem uns anos, que foi o sal rosa do Himalaia, né? Tem gente que só chama sal rosa, tem gente que chama só sal do Himalaia, ou sal rosa do Himalaia. O sal rosa do Himalaia, ele é um sal de rocha, ele não é um sal marinho. É claro que milhões de anos atrás é onde existia mar, mas que deixou de existir há milhões de anos e aí ele se cristalizou e formou rocha. Então é um sal de rocha, é um sal que contém bastante impureza, é um sal polêmico. Se você pesquisar a fundo, você vai ver que ele não faz muito bem para a saúde. Sem falar que existe muito batismo, né, de sal do Himalaia com outro tipo de sal, com sal grosso comum. Então não é legal, tá? Então minha recomendação para você, fica no seu sal aí, de preferência um sal integral, o melhor que você pode encontrar. E a dica que eu te dou é que procure de Mossoró, tá? Já tem à venda, sem precisar nem comprar na internet, tem em alguns mercados, tá? Nas maiores cidades já tem. Eu já uso o sal de Mossoró tem 7 anos, 7 a 8 anos. Foi logo quando eu cheguei aqui, 1 ano, 2 anos depois, eu já entrei nessa de sal integral. E aí eu compro o grosso, mas ele já vende também batido, né? E eu moo em casa no meu moedorzinho de especiarias, que eu deixo só para moer sal e especiarias. Então eu compro o grosso e aí eu vou moendo aos poucos, porque ele não é tão soltinho quanto o sal refinado, tá? Então se eu deixar ele fino demais, ele vai ficando melado. Ele vai absorvendo a umidade do ar e vai ficando melado. Tá? Mas hoje em dia já tem para vender, pelo menos nas grandes cidades tem o sal de Mossoró integral ou de outro lugar, tá? De outra origem aí, mas comece a procurar sal integral que vai te fazer bem melhor, tá? Então tem também, gente, os sais saborizados, né? Saborizados com ervas, um sal defumado também. Então todos esses sais, eles trazem um sabor mais complexo para os pratos. Então vale muito a pena usar sal, por exemplo, um sal de ervas você mesmo pode fazer, porque de repente esse produto é um pouco mais caro e você pode fazer na sua casa. Pega as ervas que você já tem, ervas secas, tá? Não use erva fresca, senão a validade do seu sal vai cair bastante. Então use sempre ervas secas para você misturar, triturar ali junto com o seu sal e você ter um sal de ervas que fica um tempero maravilhoso para você acrescentar em vários pratos que você queira essa presença das ervas, tá? Pode colocar tomilho, pode colocar alecrim, até louro. Se você moer a folha de louro também e transformar num pozinho, você pode misturar com seu sal
E fica uma delícia para você temperar o seu feijão, por exemplo, né? Fica muito bom. Então, gente, antes de eu passar para as sacadas, eu ainda vou falar de um último tipo de sal aqui, que é o sal negro, que é um sal vulcânico. Ele tem um sabor sulfuroso, tá? Para vocês terem uma referência do que é um sabor sulfuroso, ele é um sabor de ovo cozido. Isso mesmo. Tem gente que diz que é de ovo podre, mas não é podre não, gente, é ovo cozido. Enfim, cada um sente de um jeito, né? Eu adoro esse sal vulcânico porque ele dá um toque também em saladas, assim, fica, ó, divino. Chega, eu tô salivando aqui só de pensar nesse sal, mas realmente não agrada a todo mundo, que é um sal muito marcante, tem bastante personalidade, não passa batido, né, quando você coloca. E aí a gente coloca também para finalizar as receitas, tá? Ah, lembrei aqui de um outro sal. Uma vez eu fui para Bariloche, Argentina, e comprei um sal com alga, uma alga negra que se chama wakame, tá? Enfim, ela é verde, depois que ela seca, ela fica mais escura, fica negra, fica preta. E aí eu comprei esse sal, era uma flor de sal misturada com wakame, ó, uma delícia, eu amei, 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 amei. Então vale a pena investir nesses sais diferentes quando você quer dar um toque, né? E o sal, como eu falei no início da live, é um realçador de sabor natural. Você não precisa lançar mão de glutamato monossódico, por exemplo, que faz muito mal para a saúde. E eu nem gosto do sabor, tá? É uma substância que tem em um monte de produto industrializado que deixa as pessoas meio viciadas, mas é muito agressivo ao paladar. Então substitua glutamato monossódico se você usa pelo sal com algas, pelo sal de ervas que você pode fazer na sua casa, como eu te falei. Então bora lá para a primeira sacada se você quer acertar o ponto ideal de sal, tá? Ai não, gente, peraí, antes da primeira eu não tô fazendo suspense de propósito não, porque eu lembrei de uma coisa aqui, muito importante. Tem gente que fala assim, eu vou botar pouco sal, porque aí se a pessoa quiser, ela bota mais na mesa. Gente, que tipo de cozinheiro somos nós? Vamos parar para pensar. É claro que é melhor você colocar menos do que mais, porque todo mundo sabe, colocar demais não dá para tirar. Se colocar de menos, dá para botar. Só que não é a mesma coisa uma comida já sair temperada da cozinha, pelas suas mãos de cozinheiro, de cozinheira, e a pessoa botar na mesa. É outro sabor, é outro... Não fica bem integrado aquele sal que se joga por cima da comida. Se você já teve que usar um pouco mais de sal em cima da comida, você sabe do que eu tô falando. Você comeu a comida. Primeiro que é uma decepção. Na hora que você põe a comida na boca, aquela coisa sem graça, sem sal. E aí você tem que botar por cima, não fica o sabor integrado como ficaria se o cozinheiro tivesse feito o trabalho dele direitinho lá na cozinha, né? Então, vamos parar com essa história, você que me segue, você que tá aqui, vamos parar com essa história de eu vou botar pouco, porque aí a pessoa pode se servir a mais. É claro que se a pessoa for a pessoa que ama sal, que vai querer aquele nível de sal, diferente da maioria, lá pra cima, o sal explodindo, ela vai poder colocar um pouco mais. Não é ok, tudo bem você deixar o saleiro, ou dar o saleiro se a pessoa pedir. Tudo bem, não é nenhum insulto ao cozinheiro. Mas o cozinheiro tem que colocar na cabeça que é responsabilidade dele colocar o nível ideal de sal. E aqui o nível ideal é o seguinte... Não é aquele nível que vai agradar 100% das pessoas, mas é aquele nível que vai agradar 99% das pessoas, tá? Então sempre vai ter aquelas pessoas que adoram muito sal, que vão dizer que tá sem sal mesmo tendo sal, e sempre vai ter aquelas que por algum motivo não toleram sal e sempre gostam da comida insossa, tá? Mas você como cozinheiro não pode fazer uma comida nem salgada, nem insossa, né? Pensando nas exceções, você tem que pensar em agradar a maioria das pessoas, tá? Então é esse nível de sal que eu tô falando aqui, o nível ideal, quando você faz e você testa com várias pessoas degustam sua comida e tá sempre, ninguém pede para botar mais, ninguém diz que tá salgado, então é esse nível aí, tá bom? Para você chegar nesse nível ideal de sal. Então bora lá, agora sim, para a primeira sacada, tá?
Sempre que possível, use os seus dedinhos para colocar o sal, tá? E aquela história de que o chefe faz assim é uma meia verdade, tá? Ninguém fica fazendo assim para botar o sal na hora de cozinhar. Mas tem uma meia verdade nisso. Por quê? Porque para colocar o sal com os seus dedinhos, você deve colocar do alto, tá? Então vamos supor que o que você está querendo salgar está aqui na panela, enfim, na frigideira, na saltese, você está lá preparando sua comida. Ao invés de você botar aqui de pertinho, ó, você bota de cima. Isso por quê? Porque quando ele cai de cima, ele espalha melhor, distribui o sal melhor quando você joga de cima, tá? Do que quando você joga aqui, que aí cai só num pontinho. Então é por isso que a gente, que esse gesto, né, virou meme. Isso é a minha avaliação, tá, gente? Não tô dizendo que é por isso, enfim, que foi criado para isso, não. Tô dizendo que é o que eu vejo quando eu vejo esse meme por aí, né, do cozinheiro botando o sal, fazendo esse gesto aqui. Então tem uma meia verdade nisso. E por que eu falei sempre que possível, use seus dedos? Para você, com o tempo, calibrar os seus dedos. Porque com o tempo você vai calibrando o olhar e o tato, tá? Para a quantidade de sal. Com o tempo você vai perceber que ali na panela tem 3 litros de molho, vamos supor. E você vai começar a entender a quantidade certa de você pegar de sal e colocar. E fazer isso sem precisar ficar botando de muito pouquinho em pouquinho e, sabe, ter que repetir isso 20 vezes. É claro que se você está no começo, faça assim. Não é feio, você está num período de aprendizado, de calibragem dos seus dedinhos. Então vá colocando aos pouquinhos e o quê? Próxima sacada que eu vou falar já já. Provar, né? Já já eu falo mais sobre provar. Então, com o tempo, gente, você vai calibrando mesmo, eu chamo de calibragem dos dedos e do olhômetro, para saber a quantidade ideal de sal. Com o tempo, você vai colocar de 1 ou 2 vezes, vai provar e já vai ver que tá bom, tá? Então, isso aí é só com o treino. Quem me segue sabe que eu criei um método 2RT. São os 4 pilares para você cozinhar como chefe. E um dos pilares é justamente o treino. Então você tem que treinar mesmo, não tem jeito. Não é mágica, não é só ouvindo aqui as coisas que eu falo, vendo as lives, vendo as aulas, vendo os posts, vendo as receitas, lendo as receitas que você vai aprender. Você tem que realmente colocar a sua mão na massa e treinar, tá? Então treine usar o sal colocando os dedos, tá? E coloque do alto para que o sal fique bem distribuído pelo alimento. E por que eu falei sempre que possível? Sempre que possível, use os seus dedos. Porque, às vezes na cozinha, a gente tem aqueles saleiros, né? Que moem o sal na hora. Então, às vezes você tá usando um sal grosso que você vai moer na hora, tá? Eu não gosto de usar aqueles saleiros que moem na hora. Eu gosto do sal ali já moidinho, para eu poder usar os meus dedos na hora de colocar o sal. E eu vejo também muitas pessoas usando colherinha. Inclusive, às vezes já deixa a colherinha ali dentro do saleiro ou do lado do saleiro, que é para colocar a colher e despejar no prato, na comida, enfim, na receita que você está fazendo lá, que está precisando de sal. Não use colherinha, tá? Essa é o que a minha experiência te diz para você um dia, se é que você já não atinge, né, isso, um dia você colocar a quantidade ideal de sal em todos os pratos que você faz, todas as vezes que você faz, tá? Então evite usar essas colheres, evite usar os moedores de sal durante a execução dos seus pratos, tá? Com os dedos, usando os dedos, você vai calibrar a quantidade ideal de sal e começar a acertar mais rápido, beleza? Então, bora para a segunda sacada aqui. Coloque o sal aos poucos, tá? A cada ingrediente que você for acrescentando ali na preparação, você coloca já um pouco de sal também. Se for o caso, se for uma preparação salgada que leva pimenta do reino, o que você deve fazer, que eu te aconselho a fazer? Colocar, além do sal, um pouco já de pimenta também. E assim você vai temperando a comida ao passo que você vai fazendo. Vamos supor que você vai fazer um ratatouille. Ratatouille é aquele refogado provençal, né? De origem francesa.
que você vai acrescentando ali berinjela, tomate, cebola, que mais? Enfim, alho. Então, a cada ingrediente que você vai colocando, você já joga uma pitada de sal e já coloca uma pimentinha do reino também. E vai provando, porque assim você vai calibrar os seus dedinhos, né? Vamos conectar uma sacada com a outra. Você vai calibrar os seus dedos de forma mais rápida, tá? Porque você vai ver, vamos supor que você tem 3 berinjelas que foram picadas ali, 4 abobrinhas que foram picadas. Você vai começar a olhar o volume que tem ali desses legumes e vai acrescentar na panela e vai colocar um pouco de sal. Com o tempo você vai estar acertando essa quantidade de primeira, tá? Acredita em mim. Faz isso aí que com o tempo, com o treino, você vai começar a acertar de primeira, até você vai se surpreender. Então, gente, a cada ingrediente, recapitulando a segunda sacada, a cada ingrediente acrescente um pouco de sal, tá bom? A cada ingrediente que você for acrescentando ali na preparação, já tempera ele, tá bom? Com sal, e se for o caso, sal e pimenta. Terceira sacada, prove tudo que você estiver cozinhando. Gente, por favor, meus bijus, promete pra mim que você vai provar. Promete. Faz aí essa promessa, bota aí no chat as mãozinhas juntinhas, que aí eu sei que você tá prometendo para mim e para si mesmo que você vai provar a comida que você tá preparando. Tem gente que não prova porque acha feio. Feio não, acha assim, que é sinal de insegurança do cozinheiro. E muito pelo contrário. Chefes super experientes estão sempre provando os seus pratos. É um sinal, para mim, é um sinal de cuidado, de dedicação. É um sinal de que o cozinheiro, a cozinheira está comprometido a entregar um resultado perfeito. Então, para isso, a gente tem que provar. Sem falar que provar vai fazer você desenvolver o seu paladar. Para ser um bom cozinheiro, você precisa ser um bom degustador, tá? Eu tenho sempre batido nessa tecla aqui. Você tem que ter curiosidade de provar as coisas, de experimentar ingredientes novos, tem que estar com o olho sempre ligado quando for no mercado, de achar um produto novo, um ingrediente novo, levar para casa, testar, provar. Então, você tem que estar sempre provando. Inclusive, ingredientes que você já conhece, tipo tomate. Tomate você já conhece, só que o tomate que você comprou dessa vez não vai estar exatamente igual ao tomate que você comprou da vez passada, porque o clima mudou, o produtor pode ser outro, o mercado pode ser outro, então tudo isso influencia no produto, tá? E pequenas alterações ali no gosto, no sabor, vai fazer você tomar melhores decisões, se você perceber que sabor que tá aquele tomate. Vamos supor que você comprou um tomate e ele tá mais ácido do que você tá acostumado. E você faz o seu molho lá, linda e maravilhosa, achando que tá abafando. Quando vai provar no final, ou então monta o prato para alguém, né? Faz um empratamento bonito e tal, a pessoa, nossa, não tá igual da outra vez que você fez. Porque você não provou o bendito do tomate, que você achou que você já conhecia, não precisa provar, né? Então, gente, sempre provem. Não é sinal de insegurança, muito pelo contrário, é sinal de cuidado, de que você está comprometido em entregar um prato perfeito. Então, a gente tem, para quem é cozinheiro profissional, que eu sei que tem aí vários colegas que estão nessa live, que são cozinheiros profissionais, vocês usam doma, né? Provavelmente. Se não usam, enfim, a doma, que é aquele uniforme de chefe, aquele jaleco, tem aqui, geralmente, tradicionalmente, um bolso. Vocês sabem para que é aquele bolso? Além de botar a caneta pra gente anotar lá nas comandas, as comandas que estão saindo, lá, no restaurante. Para você botar a sua colherinha de prova. Então, deixa uma colherinha ali, uma colherinha pequena de café, de sobremesa, enfim, e deixa ela ali, tá? Aí tem gente que diz, ai meu Deus, que nojento. Não, gente, calma. Eu vou dizer como é que você vai usar essa colher. Você pega essa colher do seu bolsinho e pega a colher lá que você está mexendo, a espátula, enfim, a sua preparação, abastece a sua colher e aí você leva a boca. Jamais você leva a sua colher de prova na preparação, tá bom? Para não contaminar. Então foi uma dica extra aqui que eu acabei divagando, mas faz parte desse mundo de provar o sal, tá? Então prove tudo que você estiver preparando. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa sobre essa sacada, porque senão a gente já passa para a próxima sacada.
Foi tudo. Tô aqui com as minhas anotações de sempre, né, para não esquecer de falar nada. Então, quarta sacada para você aprender a colocar o sal no ponto ideal todas as vezes em todos os pratos que você fizer. Peça feedback de outras pessoas, tá? Dos seus pratos. Peça para elas provarem. Se você ainda estiver dando os primeiros passos na gastronomia ou ainda estiver assim no processo de aprendizagem inicial, porque assim, a aprendizagem na gastronomia nunca termina, né? Aliás, a aprendizagem em nenhuma área do conhecimento termina, né? Ela sempre você está aprendendo coisas novas e buscando mais informação, mais conhecimento. Mas se você está nos passos ali iniciais, na aprendizagem inicial, avise para as pessoas, olha, eu estou aprendendo, eu fiz esse prato justamente para testar. E aí, na hora que eu estiver provando, você pergunta o que é que você achou do prato. Não pergunte se tá bom, porque a pessoa fica meio induzida a dizer que tá, ainda mais se for alguém conhecido, alguém que não vai querer te desagradar, um parente, um amigo. Então assim, primeiro você seja bem sincero, fala, eu estou aprendendo, eu quero que você me dê a nota aí desse prato, o que é que você achou. E quando a pessoa falar, você vai perceber se ela vai falar do sal ou não. Se ela não disser nada do sal, aí você pergunta, e o sal como está? Captou? Então fazendo essas perguntas, você vai conseguir cozinhar como chefe mais rápido, porque você vai conseguir ali o feedback de mais pessoas. Não fique só você fazendo os pratos e provando. Aí você pode dizer, ai, Lori, mas eu moro sozinho, eu cozinho por hobby e, enfim, eu cozinho só pra mim. Gente, chama um amigo para comer na sua casa, dá uns jantares para você treinar essa questão do sal e outras técnicas também. Chama seu vizinho, sua vizinha. Boa tarde, Maria Eldima, presente sempre nas lives. Então, gente, chame seu vizinho, sua vizinha. Uai, por que não? A gastronomia é uma ótima oportunidade para a gente fazer amizade. As pessoas adoram. Imagina ainda você cozinhando para elas. E aí, elas vão te pagar dando feedback. Beleza? O feedback sincero, tá bom? E aí você pergunta, como eu te falei, o que você achou do prato? Não pergunte se tá bom. E aí depois você pergunta, e do sal, o que é que você achou? Tá muito, tá pouco e tal? E aí a pessoa vai te falar. E assim você vai treinando o seu paladar também por meio do feedback de outras pessoas. É muito importante ter esse feedback. Sacada número 5. Treine muito. Já meio que falei aqui do treino, né? É um dos 4 pilares para você cozinhar como chefe. Então, não é mágica, né? Eu não faço mágica, eu não apareço aqui na live e aí você me escuta e aí você já sai cozinhando como chefe. Você tem que botar em prática, é o que eu chamo de treino. Treinar sempre em todas as oportunidades e não fique esperando a oportunidade cair do céu. Crie oportunidades para cozinhar o máximo que você puder. Cozinhe algo, leve para o trabalho, entendeu? Pergunte a um colega de trabalho se ele vai levar almoço. E aí você leva sua marmita ali, sua marmita gourmet, já pensou? Prato maravilhoso ali. E aí você leva para um colega de trabalho também. Tenho certeza que as pessoas vão amar e você vai se beneficiar muito, porque você vai estar treinando mais vezes. Então não perca a oportunidade de treinar, tá certo? Então é isso, arregaça as mangas, coloca a mão na massa e treina. Coloca aí essas 5 sacadas de como você acertar no sal em praticamente 100% das vezes, tá? Seguindo essas instruções, você vai ser capaz de dosar o sal na medida certa e arrasar na cozinha, tá? Quando você perguntar para as pessoas o que elas acharam do sal, elas vão dizer, tá perfeito. E aí não tem satisfação maior, né? Música para os nossos ouvidos. Vamos recapitular? Sempre que possível, use os dedos para colocar o sal. Tá? Vou recapitular aqui bem rápido. Coloque sal aos poucos. A cada ingrediente que você vai acrescentando, você acrescenta um pouco de sal. Terceira, prove tudo que você estiver cozinhando. Inclusive para perceber a quantidade de sal, se já tá bom ou não, se precisa de mais, tá? 4, peça feedback para as pessoas. Sirva seus pratos para outras pessoas provarem e pergunte o que elas acharam. Pergunte o que elas acharam do prato, o que elas acharam do sal. Tá bom? E quinta sacada, treine. Treine muito. Beleza?
Agora eu vou abrir para perguntas de vocês, quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, vai ser um prazer responder. Tô aqui para isso. Vou dar um tempinho. Beber uma aguinha aqui. Deixa eu ver se ficou alguma pergunta para trás. Então é isso, pessoal. Beijo grande, espero que tenha sido útil para vocês essas sacadas. Que não é nada de super inédito, mas eu compilei todas as sacadas juntas para que você tenha isso de forma muito consciente, para na hora que você cozinhar com mais conhecimento, de forma mais consciente, tá bom? Porque muitas pessoas podem ter isso de forma intuitiva, e quando é intuitivo, às vezes a gente acerta, às vezes não acerta, tá? E quando a gente traz para o consciente, quando a gente tem isso bem claro na nossa cabeça, a gente começa a acertar, se não todas as vezes, a maioria das vezes. A Claudiana Soares, dizendo obrigada pelas dicas. Beijo, Claudiana. Obrigada a todos pela presença, por estarem aqui comigo e até a próxima live. Bom fim de semana para vocês. Tchau, tchau.